Vamos lá. Então, o versículo 6 da parábola de Mateus 24 vai falar de guerras e rumores de guerras. Então, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Há quem diga que estamos prestes à Terceira Guerra Mundial, né? Pelos conflitos que existem entre os países. E todas as guerras, elas têm um propósito de que um país, um determinado país ou um núcleo, eles fiquem com mais poder, riquezas. Então luta pelo petróleo, por espaço, por muitas coisas. E rumores de guerras. Só falando de uma, mas só na guerra da Síria foram 511 mil mortos desde que começou. E 1,9 milhão de feridos. Então nós vemos que essa guerra na Síria, por também política, destruiu. E existe uma profecia a respeito da cidade de... esqueci, é a capital da Síria. Que uma profecia escrita, se não me engano, em Isaías, que apontava exatamente para cidade varrida, para a destruição total da cidade. E tem muitas pessoas que colocaram esse vídeo, outras colocaram: você é maluco, não tem nada a ver essa cidade. É Damasco. A cidade de Damasco foi varrida, praticamente você não vê nada, é só escombro. E outros falando mal, mas enfim, seja como for, existe uma profecia na Bíblia que a cidade de Damasco seria completamente destruída para nunca mais ser levantada. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Então essas guerras e rumores de guerra, nós vemos que existe um link aqui, se não me engano está aqui, ó, esse link ali, que existem, aí ele traz uma série de guerras que aconteceu no nosso século. São coisas assim muito grandes, muito abruptas, muitas guerras, muitas coisas que têm acontecido. Bom, no versículo 7 vai falar a respeito de fome. Jesus, ele comenta que por causa dessas guerras haveria também a fome, né? O reino contra reino, fomes. Então essas fomes acontecem exatamente porque as nações que têm muito poder aquisitivo, elas investem em armas, em armamento, coisa que se fosse investido na fome, iria erradicar completamente a pobreza, a miséria e a fome. Porém, eles preferem investir em armamentos e etc. Então, esse versículo 7 vai falar a respeito de fome. E a ONU, ela vai falar exatamente que 10% da população ainda vive em pobreza ou extrema miséria. E outra coisa interessante é que essa reportagem aqui, ó, ela vai falar que, vamos ver se abre, cada 3 pessoas, uma pessoa morre de fome. Enquanto isso, 1/3 dos nossos alimentos vão para o lixo. Então, é exatamente a falta de administração de tudo isso, um desejo de uma ganância, na verdade, que não ajuda em nada a nossa humanidade. E as pessoas, na verdade, esses aí não estão nem aí para essas pessoas que estão morrendo. Estamos no versículo de fome, né? Agora a respeito dos terremotos, né? Jesus no versículo 7 também vai falar de guerra, de fome e agora de terremoto. A questão dos terremotos, eles são algo que nos últimos dias nós chamamos de momentos que está exponencialmente aumentando esses terremotos. Nesse gráfico aqui,
aproximar ele um pouquinho, nós vamos ver uma datação até de 2008. Porém, nós estamos tendo muitos terremotos. Existe no Oceano Pacífico um lugar que chama Anel de Fogo, e esse Anel de Fogo são o lugar onde mais tem vulcão, terremoto e todas essas coisas. E nós entendemos e vemos que são muitos os terremotos que têm abalado nossos dias atuais, a partir aí do ano 2000. Vamos ver aqui, ó, que nesses últimos meses agora, dia 24, terremoto no Peru, dia 24/8 também, os cientistas advertem, terremoto na Venezuela, Estados Unidos, enfim, tudo nesses mês 8 agora, aumentando exponencialmente. Terremotos da Indonésia, não sei se vocês sabem, esses dias mesmo teve um terremoto aí que abalou até o Vila Galvão aqui. Meu Deus. Teve uns prédios aí que deu uma tremida. Uma irmã que mora no Vila Galvão deu umas tremidas aí. Ela sentiu que ela mora mais no alto, né? E esse terremoto veio, aquele terremoto que atingiu lá o México, né? Teve pessoas anunciando que o México estava com muita iniquidade, muita corrupção, esqueci o nome da missionária, e que se eles não voltassem para Jesus, eles iriam ser abalados. E aí aconteceu. Foi território lá no México, ano passado. Versículo 9 vai falar a respeito de morte aos cristãos. Então ele vos entregarão para ser desafligidos e condenados à morte. Sereis odiados pelas nações por serem meus seguidores. Isso não precisa nem falar, né? Nós vemos a União, Estado Islâmico, aliás. O Estado Islâmico, ele mata muitos cristãos em todos os países. Nós vemos aí no mundo, são 100 mil cristãos mortos por ano. 215 milhões de cristãos perseguidos. Nós vemos aí a questão dos falsos profetas, e eles têm se multiplicado muito. Eles estão, sim, na verdade fazem parte de uma doutrina chamada doutrina de demônios. Os falsos profetas, eles tendem a iludir as pessoas e desviar do verdadeiro caminho. Paul Washer, ele é um pregador, um homem muito usado por Deus, e ele diz que a marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. E é por isso que enche muitas igrejas. Por isso que muitas igrejas estão superlotadas. Questão de falso, questão de sinais, prodígios, é fácil para o diabo também faz. Só que o que vai atrair essas pessoas além disso? Aquilo que elas vão ouvir. Vão querer ouvir, porque tem muitas pessoas que elas querem ir para o evangelho para serem bem-sucedidos. É o evangelho chamado evangelho da prosperidade, o falso evangelho da prosperidade. E aí tem muita gente que fala assim: mas aquilo que não é de Deus não cresce. Cresce. Vamos pensar na questão do ser humano. Um tumor não cresce? Um câncer não cresce? Então, as igrejas que pregam o falso evangelho também crescem. Mas elas entram nessa linha, as pessoas acham que estão salvas, mas infelizmente estarão perdidas. Então, essa questão de falsos profetas é um crescimento muito grande. Esses dias mesmo, o Cabo Daciolo, ele pôs a boca no trombone lá e falou sobre os pastores maçons, né, que nós temos no Brasil. Então é complicado. Aí já um monte de gente começou a colocar o nome dos pastores maçom, mas nós sabemos que existe sim. Meu tio, ele foi da Assembleia de Deus, do Ministério Missão, que ela atinge todo o litoral brasileiro, Santa Catarina, esse lugar para lá, e ele sabia dessas existências de pastores maçons. Só que a gente pode ficar apontando? Não, mas a gente precisa conhecer, como diz a Bíblia, a árvore, conhecer o fruto para falar da árvore. Então, nós precisamos estar atentos. Para quê? Para não sermos enganados por falsas doutrinas. Porque geralmente
Esses falsos profetas, eles falam o que a gente quer, acabam seduzindo multidões, e aí essas pessoas pensam que estão salvas, mas estão sendo enganadas. Esse é o perigo dos nossos dias. Há uma quantidade muito grande de evangélicos, mas qual é a qualidade disso? Quais são aqueles que têm raízes na palavra de Deus mesmo, que são salvos? Por isso a Bíblia também fala, lá em Apocalipse, quando vai falar da besta, da grande prostituta, a Bíblia diz assim: saí dela, povo meu. Então, se a gente percebe algo em uma igreja que está incoerente com a Bíblia, nós não podemos permanecer naquele lugar. E o versículo 12 vai falar a respeito de apostasia. A apostasia é exatamente o esfriamento da fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós vemos nos dias de hoje, como eu disse já, dos países pós-cristãos, eles já estão vivendo nesse tempo de frieza espiritual, de apostasia, né? Quantas igrejas já estão absorvendo a moda de casamento gay e aborto e um monte de coisa, dizendo que não tem nenhum problema. Então a gente precisa estar atento ao que nós estamos vivendo, porque isso aqui tem acontecido muito. Bom, esse primeiro sinal então, as evidências bíblicas, a gente sai daqui agora. Deixa eu ver como está o meu tempo. Estou estourado já. Agora vamos para evidências religiosas. Nesse sinal aqui nós temos alguns vídeos, mas infelizmente eu vou ter que pular, cortar, e eu mando para vocês se vocês quiserem. Bom, a evidência religiosa, ela é algo que vai apontar para os dias de hoje que nós temos como um tempo de fim, um tempo de final, pois existem as religiões que nós temos nos dias de hoje, elas apontam para esse fim. Apocalipse 11, Apocalipse 17, do 1 ao 11, está aí na apostila. Ele vai falar exatamente a respeito desse modelo de religião, que a Bíblia chama da grande prostituta, e essa religião falsa. Eu não vou ler tudo isso aqui porque demora um pouco, mas vai falar que existe essas religiões que corrompem a sã doutrina, elas vão de encontro. Bom, vamos analisar num breve espaço de tempo algumas religiões principais que nós temos, que é uma delas o judaísmo. O judaísmo, embora eles admitem a presença de um só Deus, como nós também, esperam o Messias, eles não acreditam ainda que Jesus veio, exceto os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos acreditam na vinda de Jesus já há 2000 anos atrás. Bom, eles estão sendo despertados na sua religiosidade e despertados mesmo na sua fé. Eles têm um instituto chamado Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo, ele já tem todos os itens que existia no Templo de Salomão, no Templo de Herodes: a Arca da Aliança, o candelabro, as peças, o altar de bronze. Então todas essas coisas aí eles têm, esperando já que o templo deles sejam reconstruídos. Então vamos ver essa questão do caso Natan. Isso é um caso que chocou toda a comunidade judaica, porque foi um menino que teve uma morte, e nessa morte ele experimentou um momento com Deus, um momento espiritual, e em 15 minutos ele viajou por muitos lugares, ele foi julgado no céu, ele se sentiu. Se você quiser acesso a esse vídeo aí, só você colocar lá do Natan, menino Natan. Ele era um menino judeu de 15 anos, hoje já deve estar com mais, e aí nós vemos
que esse caso ele despertou o povo porque ele falou a respeito do fim dos tempos. Ele falou a respeito do inimigo do povo de Israel. Ele falou a respeito do julgamento, do Messias. Enfim, ele falou de muitas coisas. Se você quiser mais acesso a isso, você pode acessar o link lá. E outra coisa que eles anunciam, que Jesus está voltando. Alguns anos atrás, eu andava pela região de São Paulo ali, esqueci agora o nome do bairro, a qual lá existia já muitas faixas de judeus dizendo Jesus está voltando, aliás, o Messias está vindo. E essas faixas não eram de cristãos, eram de judeus, que tem algumas sinagogas lá. E no caso, a religião deles, eles estão fazendo essa conta que o Messias está voltando. Inclusive, vários rabinos, eles, por exemplo, um deles é esse aqui, esse rabino, ele fala que a chegada do Messias é iminente. E por que eles falam isso? Por estudos bíblicos. Eles estão estudando. Só que, pensa, eles estão corretos no que eles estão falando. Só que eles acreditavam que Jesus, lá no tempo de Jesus, ou melhor, que o Messias, lá no tempo de Jesus, viria sentado num cavalo branco, viria para resgatar eles daquele sistema político que era Roma, ia livrar eles, ia dar um livramento político. Eles acreditavam num Jesus político. E aí, por isso eles não reconheceram Jesus. Que o tempo da política é lá para o milênio. Só que na Bíblia ela dava duas versões. Um Messias que iria anunciar a salvação, um Messias pobre, e também falava de um Messias que era Messias político, poderoso. E eles não conseguiram entender esse tempo, que eram dois. Primeiro Jesus viria numa determinada pobreza, anunciar a salvação, e depois ele voltaria. Eles não conseguiram discernir, pegaram só a parte do Jesus político, porque era o que eles ansiavam naquele momento. E aí eles caíram do cavalo e não reconheceram Jesus como Messias. Pra vocês terem ideia, existiam estudos na época de Jesus. Isso quem fala é o... Como é o nome daquele historiador lá, o que vocês assistem? O Fernando Silva. Ele moreno? Rodrigo Silva. Ele é isso. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, né? Ele faz essas escavações, acompanha a história, tudo. E ele é um teólogo também. Então ele disse em um dos seus vídeos que na época de Jesus existiam estudos precisos a respeito da vinda do Messias. Só que aí, o que o pessoal fez? Eles ficaram decepcionados e chegou até a ser comentado entre eles que não era mais para fazer qualquer tipo de estudo, era uma pessoa maldita quem fizesse qualquer tipo de estudo a respeito de data, de tempo, na época lá de Jesus. Mas eles tinham já estudado e tinham apontado que Jesus viria naqueles dias. Então o povo naquela época vivia uma euforia, um avivamento, um despertamento. Tanto é que você vê o caso dos magos vindo até Jesus. Aqueles magos, eles eram do Oriente. Provavelmente eles estudavam os escritos de Daniel. Por isso que eles reconheceram esse tempo. E também não foi só os magos, foram os pastores. Os pastores também vieram e adoraram a Jesus, reconhecendo que os anjos falaram com eles lá, eles viram os anjos e foi dado uma direção para eles. Então, naquela época, Jesus ele já era estudado que a vinda dele iria para ser para aquele momento. O problema é que eles não conseguiram reconhecer e acabaram jogando tudo fora, aqueles estudos que estavam corretos. O que nós estamos fazendo hoje é bem parecido com o que fizeram lá atrás. Só que não reconheceram e jogaram tudo fora. Então, isso aqui que nós estamos fazendo não é nada antibíblico, é totalmente possível. Daniel falou de semanas, de 70 semanas, então são coisas que nós precisamos estudar. Esse estudo aqui não é um estudo anátema, um estudo profano,
um estudo que é achômetro, é algo que está na Bíblia. É algo que nós podemos resgatar, esse estudo escatológico e profético, assim como esses rabinos, eles têm feito isso. Só que o problema é que esse caso desses rabinos, eles estão tão engodados na sua religiosidade que alguns não têm a coragem de reconhecer a vinda de Jesus e que ele vai voltar de novo. E sabem que ele veio e está voltando. Só que alguns, pela posição social e pelo contexto que eles vivem, eles não conseguem falar abertamente isso. Mas eles dizem que Jesus, Messias, no caso, né? Não Jesus, Messias, está voltando. Então eles estão bem evidenciados. No caso do cristianismo, os cristãos verdadeiros, eles estão esperando a vinda de Jesus. Só aqueles que esperam as coisas deste mundo e não estão nessa pegada. E nós vemos a Bíblia dizendo assim: se nós esperarmos somente pelas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis entre os homens. Qual é a razão da esperança da igreja? A vinda de Jesus. É isso que nós temos que estar antenados. Acredito que pode ter alguma mudança em alguma eleição aí, o povo acertar, mas uma mudança real, eu não acredito. Eu acredito que o mundo está caminhando para um insucesso, a qual o anticristo se aproveitará disso e vai pôr em ordem a bagunça, e aí ele se elege. Esse versículo aí, ele fala a respeito de o evangelho ser pregado no mundo inteiro. Eu quero fazer 2 comentários a respeito desse versículo. O evangelho, para mim, ele já foi pregado no mundo inteiro, dizendo a respeito do início ao fim nos continentes. Por exemplo, do início, o evangelho saiu de Jerusalém, aí o povo queria ficar só ali em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Teve uma perseguição, o povo se dispersou. Por quê? Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eles estavam ficando só em Jerusalém. E aí eles começaram: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, aonde é o confins da terra? Confins da terra, se nós analisarmos do ponto de Israel para cá, é aqui no Brasil. Confins da terra. Tem até uma novela, se não me engano, falava mais ou menos isso. Fim do mundo, alguma coisa assim. Então, fim do mundo é aqui no Brasil. E é exatamente o lado oposto a Israel. Fuso horário é de 12 horas. Então, é o lado oposto. Então, a terra foi sido já evangelizada pelos continentes europeus, aí passou o continente americano, Austrália, e foi evangelizado. Só que esse versículo aqui, eu acredito em outra versão. Eu acredito que esse versículo, que esse evangelho, para ser pregado, esse evangelho será pregado, na verdade, no reino milenial. Porque se a gente analisar, esse evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim, que nós entendemos, é a transformação da terra, a renovação por fogo. Isso acontece depois do milênio. Então, no milênio vai ser pregado um evangelho para todas as pessoas. Todas as pessoas vão conhecer a Jesus. Então, para mim, esse versículo ele se traduz que o evangelho do reino é o evangelho do reino milenial. E não aponta para que o evangelho tem que ser pregado nos dias de hoje para Jesus arrebatar a sua igreja. Que é o que muitas pessoas entendem desse versículo. Amém? Deu para entender? Então, acredito nisso. Embora eu entenda que o evangelho já foi pregado e povoado em alguns lugares. O problema é que passou pelos lugares, pelas regiões, e aí foi se tornando países pós-cristãos. Mas, para mim, já foi. A quantidade de protestantes são 1 bilhão, é 1/7 de pessoas no mundo, porque nós temos
7 bilhões e meio de pessoas. Bom, outra coisa que é importante, aqui a gente vai se ater mais um pouquinho, a Igreja Católica Romana. Essa é uma igreja, isso é um catolicismo, ou seja, o catolicismo ele é praticamente universal. O Brasil ele foi colonizado por padres e jesuítas e nós vemos que esse catolicismo ele está presente praticamente em todos os países. Existe uma interpretação, é o texto que a gente não leu, aquele de Apocalipse 17, mas eu só quero pegar 3 versículos, que diz assim: agora, pois, é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis, 5 deles já caíram e um ainda persiste. Mas outro ainda não surgiu, enquanto aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era agora não é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Existe uma interpretação dos teólogos que analisam isso aí, que fala que esses 3 versículos é exatamente apontando para a Igreja Católica. Porque, embora a Igreja Católica tenha tido 266 papas, somente quando a nação, tirando o tempo que Roma se tornou um país, né, que foi chamado Vaticano, a partir da institucionalização de Roma como Vaticano, se analisarmos a partir daí, nós temos um período de reinado. Então o Papa não é simplesmente um Papa, um poder religioso, ele é também um rei de Roma. Se pegarmos a partir daí, nós temos 7 papas. E a Bíblia fala aqui, ó, que o 7º duraria pouco tempo. Quem foi esse que durou pouco tempo? O Papa Bento XVI, né? João Paulo veio antes, o Papa Bento XVI durou bem pouquinho. Foi o Papa que menos ficou. E a Bíblia fala, e combina, né? A Bíblia fala que ele ficaria pouco tempo. Outra coisa lá no versículo 9, fala a respeito de 7 colinas. É exatamente o lugar geográfico que o Vaticano está, entre 7 colinas. Outra coisa que fala é que duraria pouco tempo e o 8º, ele caminharia para a perdição. Esse texto aqui não dá para entender muito se ele seria a própria besta, que existe um falso profeta, ou ele daria lugar para ela. Mas segundo essa interpretação, que se analisarmos é bem coerente, mas a gente não pode falar para um católico dizendo assim, você está servindo a besta. Não pode falar desse jeito, a gente não pode maltratar e nem usar desse tipo de argumento. Porém, ele veste bem o cenário que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa que eu destaquei aí é que esse Papa, ele é jesuíta. Esse Papa jesuíta, ele é um... O Vanusa, não está tendo prova lá para eles? Hoje eu estou dando ou ainda não? A Joana está passando pelas 2 músicas diferentes. A deles é 14 horas, né? 14. A prova de vocês. A minha vai com uma meio de 20. Beleza. 11h20. Já está tudo certo lá, então tá bom. Então, esse Papa, ele é jesuíta. E diferente do que as pessoas dizem, que os jesuítas são pessoas boazinhas, que catequizaram os nossos índios e etc. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ter um link do porquê que o Papa renunciou, o Papa Bento XVI. E aí, o que eu queria falar para vocês, se vocês quiserem usufruir mais da aula, até esqueci, me perdoa. No final, eu vou passar o link dessa palestra, desse slide aqui. Aí o que vocês conseguem fazer com esse link? Vocês conseguem ver tudo que vocês estão vendo aqui, rever e acessar os links. Vocês conseguem logar com o computador na internet. Com o celular fica meio ruinzinho as transições, mas dá para ver também. No computador fica mais fácil, fica do jeitinho que eu estou passando aqui. Dá para vocês acessarem os links, que eu estou pulando um pouco aqui, os vídeos e tudo mais. Então esse link vocês não conseguem só modificar o slide, mas dá para vocês acessar tudo. Pra vocês reverem o que vocês perderam aqui, que vocês precisavam ver de novo.
E aí, a questão do Papa jesuíta, segundo um ex-satanista, ele no seu livro, acho que o nome do livro esqueci o nome do livro agora. Deixa eu ver. Aqui, Confissões de um ex-satanista. Ele vai falar exatamente de que as pessoas jesuítas, os papas jesuítas, isso não é meu relato, é relato dele, tá? Os papas jesuítas, as pessoas que são dessa linhagem jesuíta, eles são satanistas. E eles têm essa linhagem que não é muito boa, como você sabe, a questão do satanismo. Mas qual que é o objetivo, né? O objetivo principal do Papa é a paz mundial e o ecumenismo. Não sei se você lembra desse versículo quando fala paz. As pessoas falam assim, vai em paz e segurança para sua casa. Eu repreendo. Porque tem um versículo na Bíblia assim, essa é questão minha, tá? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Por quê? Inclusive, não está aqui nos estudos, mas o Dia Mundial da Paz, ele foi, cada ano tem um título, e o título do ano passado foi exatamente esse, Paz e Segurança. E o que eles buscavam, né? Mas enfim, o objetivo do Papa é a paz mundial, só que nós entendemos que quando o mundo chegar nessa estabilidade, aí o anticristo vem com tudo, que ele já está no poder. Bom, e o ecumenismo? O ecumenismo, ele não é nada bom, né? Mas é o que o Papa tem buscado muito. O Trump, ele vai falar a respeito ou melhor, quando eles se juntaram, o Papa disse para eles que estava determinado em buscar a paz. Aparentemente isso é uma coisa boa, né? Mas do ponto de vista bíblico, não. E temos um outro link aqui que vai falar a respeito do ecumenismo. O objetivo principal da Igreja Católica é o ecumenismo. E ele tem buscado muito aqui, o Papa, o ecumenismo é sempre mais uma necessidade e um desejo. Então esse é o objetivo da Igreja Católica, esse ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é uma reunião de todas as religiões para que eles sejam, para que eles se unam, para que as religiões se unam numa só religião. E isso é muito perigoso, porque uma só religião é a religião do anticristo, onde tira tudo que é de Deus e coloca a adoração a Ele. Aqui está um vídeo que é meio polêmico, eu vou adiantar um pouquinho dele. Mas são algumas declarações. Vamos lá. Recentes insultos que o Papa Francisco fez contra Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o fracasso de Deus. Eu não tenho fé e de vez em quando repreendo Cristo. O casamento não é indissolúvel. É uma utopia viver o sacerdócio. Uniões homoafetivas fora do casamento e fornicação são bons. Apoio abertamente o comunismo. Deus me causa mal-estar, Ele não me agradece nada. O inferno não existe. Nunca fui tocado pela graça de Deus. Não tem problema ser gay. Cachorro vai para o céu. Confessa que roubou e não se arrependeu. Ateu vai para o céu. Não há fogo no inferno. Maria achou que foi enganada por Deus aos pés da cruz. Bajula os muçulmanos enquanto eles matam os cristãos. Islamismo é religião de paz. A teoria da evolução, o Big Bang, é correta. E Adão e Eva nunca existiram. Enfim, a natureza e os seres humanos são frutos da evolução que a ciência afirma e não uma narrativa simplória como está em Gênesis. Papa Francisco na África entrou numa mesquita e virado para Meca, reverenciou a Maomé e de fato adorou a Allah. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. É uma Bíblia. This here in this item is the history of God's failure.
esto es la historia del fracaso de Dios. E o nosso Boa Noite de hoje, uma declaração curiosa do Papa Francisco Pontífice pediu que os católicos construam uma igreja de portas abertas e sejam dóceis às surpresas do Espírito Santo. E diz que se aparecesse uma expedição de marcianos verdes, com aquele nariz longo e as orelhas grandes, e pedisse o batismo, os fiéis, os padres e a igreja não poderiam negar. O depoimento confirma uma tendência do Papa de que a igreja deve ser mais aberta e alinhada com o mundo moderno. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração Bom, foi tem feita na muitas coisas a aqui. existência de El fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. E cerca il Signore, ne ha buona volontà, ma Tem muitas coisas aqui que poderíamos ver, mas é longo esse vídeo. Prefiro pular. Mas o que eu falei? A questão do Papa, ele é considerado um Papa mais herético, né, do que surgiu nos dias de hoje. Bom, então o que nós podemos entender, né? Não atacando a ele como pessoa, mas o que acontece. Tem também alguns opositores dentro da própria igreja, alguns, se não me engano, eram cardeais, alguma coisa assim, que declaram que o Papa Francisco é o falso profeta, lá dentro da igreja. Oposição interna, fogo amigo. Então, são muitas evidências, né, que eu apresentei para vocês. Não estou dizendo que seja, né, o falso profeta, mas é uma possibilidade de isso estar acontecendo. E o problema é que, se ele for o falso profeta, nós estamos aí à beira do arrebatamento da tribulação. Mais uma evidência. Bom, a questão do islamismo, ele nasce no século V, é a religião que mais cresce em todo o mundo, e alguns sites confirmam que até 2050 terá mais muçulmanos do que cristãos. Cristãos, protestantes, católicos e todas as linhagens. Por quê? Porque eles estão evoluindo e crescendo muito em todas as nações. Bom, o Estado Islâmico tem matado muitos cristãos, e também eles lançaram um vídeo, só que esse vídeo foi arrancado do YouTube, não tem mais. Esse vídeo era exatamente um vídeo conclamando todos os muçulmanos do mundo inteiro a lutar, a matar todos os cristãos, e dizendo que o Messias dele estava chegando. O nome do Messias dele é Mahdi. E esse Mahdi, eles dizem que é o Messias. Porém, esse Mahdi, ele tem todas as características do anticristo. No próprio Alcorão deles. Tem vários links aqui que não vai dar tempo de a gente abrir. Bom, como nós falamos, o ecumenismo é exatamente a religião do falso profeta. Porque ele tem a tendência é reunir todas as religiões, diluir todas as religiões. A própria Igreja Católica é um cristianismo diluído com o paganismo de todas as outras religiões da época. Então todos os pagãos, para que pudessem ter um acesso e se juntassem, eles criaram a Igreja Católica, e aí tem várias doutrinas heréticas que tinham nas outras religiões. Nós vemos aqui mais um link que vai falar a respeito do ecumenismo, e 1 Timóteo, ele vai falar: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos em ações de graças pelos que são fiéis
e são bem firmados na verdade. Pois bem, essa questão do ecumenismo, ela é algo muito buscado. Existem vários congressos ecumênicos, mas não tem nada de cristão. A mistura põe para fora Jesus. E a gente não pode concordar com uma coisa dessa. Outra evidência religiosa seria a apostasia. 2 Tessalonicenses 2 e 3 diz assim: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Então a apostasia, ela é um sinal da vinda de Jesus. Ela vai anunciar que o homem da iniquidade seria revelado. Olha lá, ó. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, além o próprio ecumenismo já é uma apostasia, porque o que significa apostasia? Você deixar a fé verdadeira, misturá-la ou sair. Vamos ver 3 tipos de apostasia. Apostasia da espiritualidade, que é o humanismo e materialismo que tem entrado dentro da igreja. O que acontece? Nós vemos que estatísticas, até 2038, 13% será ateu, você abandonar a sua fé. Um link aqui. Esse estudo aqui é bem interessante. Acho que ele está um pouquinho de resumo aqui no final. Cadê? Vamos só ler essa parte aqui. O número de não crentes cresce significativamente em países de elevado padrão de vida, de modo que diversas nações os ateus já constituem a maioria. Seria exatamente isso que eu estou falando, que os ateus, né, seriam os mateus, não, né, os ateus. Segundo tipo de apostasia seria você apostatar da espiritualidade, ou seja, dentro da igreja você se tornar frio, fraco. Você abandonar os princípios de oração, os princípios de Bíblia, os princípios de buscar a Deus, de ter a presença de Deus na sua vida, seria também a frieza, também uma apostasia. Mateus 24 e 12 vai falar que isso que acontece, que está acontecendo, é por se multiplicar a iniquidade. E o terceiro tipo de apostasia seria deixar literalmente todas as doutrinas rudimentares, ou deixar a religião, sair fora e se tornar uma pessoa sem religião, né? Esse estudo aqui, eu acho que ele é bem interessante. Ele vai falar da rotatividade da igreja. Esse pastor aqui, ele fez um estudo para determinar os motivos dessa rotatividade, dessas pessoas que vêm e vão, são pessoas que não têm firmeza, e são exatamente características de cristãos dos últimos dias. A pessoa não tem raiz, a pessoa não se enraiza em lugar nenhum e vira crente. Os desigrejados, né? Eles são rotativos, eles uma hora estão aqui, outra hora estão na Batista, outra hora estão na Presbiteriana, outra hora estão na Assembleia, outra hora estão visitando, estou por aí. E o problema disso é que você não cria uma raiz, e isso faz muito mal para uma pessoa. Bom, aqui já caminhando, que nas evidências religiosas, que os falsos profetas, eles viriam, né, como sinais de que teria um falso profeta. Então, os falsos profetas são todas as pessoas que pregam uma doutrina ou humana ou uma doutrina de demônios. A doutrina humana, ela vai falar de algo que por exemplo, um determinado pastor, eu quero muito dinheiro, então eu vou pregar prosperidade, não vou pregar sobre o pecado, para encher a minha igreja e para ter muito lucro. Uma doutrina de homem, né? Agora, uma doutrina de demônio seria uma doutrina que, aliada a tudo isso, ela vai te levar para um lado macabro, para um lado espiritual maligno. Só que esses falsos profetas, eles vão apontar para um só, que vai ser o falso profeta, que é uma besta. Agora a questão,
a Bíblia chama lá em Apocalipse de besta. Lá só falando a questão da palavra besta. Às vezes a gente fala, seu besta, seu isso, seu aquilo. Agora, o nome besta, ele não tem esse significado de idiota que a gente pensa. A palavra besta, ela significa homem poderoso. Antigamente os governadores, Nero, imperadores, etc., eram chamados de besta. Por quê? Porque era um homem poderoso. É um animal feroz, poderoso. Então, ele aponta para isso, para esses falsos profetas que nós vemos por aí. Existe um falso profeta, que se vocês quiserem procurar, eu digo falso porque eu já estudei muito sobre ele, testemunhos de pessoas que foram satanistas, testemunhos de pessoas que tiveram visões espirituais dentro da igreja dele lá. Então, segundo o relato dessas pessoas, TB, Oshua, ele é um falso profeta. Lá na igreja dele tem vários tanques de águas de purificação e ele faz milagres assim que você fala, cara, é poderoso. Só que é um falso profeta, porque a doutrina dele é doutrina de demônios. E segundo essas pessoas que tiveram, há um relato de uma ex-feiticeira. Ela disse: a mãe de TB, Oshua, contou para minha mãe, que era feiticeira, que ela teve uma gravidez não humana, satânica. O próprio Satanás teve relações com essa mulher e dela saiu esse